Jacques Le Goff, A História Nova. Assiste-se, nos últimos 20 anos, a uma profunda renovação do domínio científico. Não só a maioria das ciências manifesta aquela aceleração da história que se tornou comum constatar, como também a divisão do saber evolui rapidamente. A reflexão epistemológica, a própria moda do termo epistemologia significativa, desenvolve-se em extensão e profundidade. Essa comoção atinge, em particular, um conjunto de ciências cujo reconhecimento como entidade científica já é uma novidade considerável. As ciências humanas, como se costuma dizer na França, conforme a terminologia universitária consagrada em 1957, faculdades de letras e ciências humanas ou as ciências sociais, segundo o uso anglo-saxão. 3 fenômenos assinalam essa emergência de um novo campo do saber. Primeiro, a afirmação de ciências, seja francamente novas, seja surgidas há várias décadas, mas que atravessam então o limiar da divulgação universitária. Sociologia, demografia, antropologia, que substitui a etnologia, etologia, ecologia, semiologia, futurologia, etc. Segundo, a renovação, seja em nível da problemática, seja em nível do ensino, ou dos dois, de ciências tradicionais, mutação essa que se manifesta em geral pela adjunção do epíteto novo ou moderno. Linguística moderna, New Economic History, sendo que o exemplo mais relevante, o da matemática moderna, situa-se fora do domínio das ciências humanas. Terceiro, a interdisciplinaridade, que se traduz no surgimento de ciências compósitas que unem duas ciências num substantivo e num epíteto. História sociológica, demografia histórica, antropologia histórica, ou criam um neologismo híbrido, psicolinguística, etnohistória, etc. Essa interdisciplinaridade chegou a dar nascimento a ciências que transgridem as fronteiras entre ciências humanas e ciências da natureza ou biológicas, matemática social, psicofisiologia, etnopsiquiatria, sociobiologia, etc. O lugar original da história. Nesse campo renovado, uma ciência ocupa uma posição original, a história. Há uma história nova, e um de seus pioneiros, Henri Ber, já empregava o termo em 1930. A história deve esse lugar original a 2 características essenciais: sua renovação integral e o arraigamento de sua mutação em tradições antigas e sólidas. Muitas ciências modernizaram-se no setor particular de seu domínio, sem que por isso todo o seu campo fosse modificado. Assim, a geografia foi uma das primeiras ciências humanas a se renovar graças ao desenvolvimento da geografia humana. Depois de Vidal de la Blache, Jean Brunier, de 1869 a 1930, de Albert de Mangan, de 1872 a 1940, e Jules Sion, de 1878 a 1940, foram os promotores de uma geografia, ciência humana, ciência dos homens, tal como a história nova se afirma desde seu início. A influência desses geógrafos sobre os mestres da história nova, Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel, cuja direção de estudos da 6ª seção da École pratique des hautes études se intitulava desde a sua criação em 1947, História Geográfica. Foi tal que esse precedente precisava ser citado aqui. Lucien Febvre não cessou de ressaltar essa aliança entre a geografia humana e a história nova, por exemplo, na nota necrológica consagrada a Jules Sion e a Albert de Mangan, onde lembra a frase de Jules Sion exigindo que o geógrafo, abre aspas, saiba o ofício de historiador, fecha aspas, e afirmando que, abre aspas, ele precisa pensar como historiador tanto quanto como geógrafo, fecha aspas. Ou na comemoração de Marc Bloch, a propósito de quem declara, abre aspas,
Como muitos dentre nós, coetâneos seus ou mais velhos, eles sofreram fortemente a influência dessa geografia que um mestre poderoso e engenhoso, Vidal de la Blaquet, acabava de promover a disciplina matriz. Fecha aspas. Lucien Febvre, em A Terra e a Evolução Humana, Introdução Geográfica à História, abre a história nova, a busca simultânea do espaço e do tempo que um Maurice Lombard, por exemplo, introduzirá na história do mundo muçulmano. Daí a importância da cartografia para a história nova. Grande produtora e consumidora de mapas, não de simples mapas de orientação ou de ilustração, mas de mapas de pesquisa e de explicação, justificados pelo desejo de longa duração escrita no espaço, de quantificação encarnada nas localizações e de hipóteses explicativas sugeridas pelas correlações entre fenômenos nas áreas confundidas ou discordantes. Mas trata-se de um questionamento pela história de uma geografia despojada de todo e qualquer determinismo. Em As Características Originais da História Rural Francesa, Marc Bloch sempre mostrou a história em ação na modelagem das paisagens e dos sistemas de cultura. O bocage não é produto do solo, mas criação dos homens. Nota bocage, tipo de paisagem do oeste da França, em que os campos de cultura e os prados são cercados por sebes ou arvoredos e as fazendas dispersas. Nota do tradutor. Toda forma de história nova é uma tentativa de história total. Entretanto, a história não se contentou com abrir aqui e ali novos horizontes, novos setores para si. Claro, Pierre Courbet abre para a história nova o campo da demografia histórica, o enfoque desde o nascimento até a morte de todos os indivíduos, de todas as famílias de uma região durante um século, graças à investigação dos registros paroquiais. Claro, o Nathan Wachtel, com A Visão dos Vencidos, modelo e obra-prima da história nova, dilata essa história às dimensões sem fronteiras da etnohistória. Contudo, a história nova não se contenta com esses avanços. Ela se afirma como história global, total e reivindica a renovação de todo o campo da história. Aliás, de uma maneira ou de outra, as obras pioneiras no setor da história nova afirmam sua ambição para além de toda e qualquer especialização. Elas são o Beauvoisis, de Courbet, e Vision du Vaincu, de Wachtel. Constituem bons exemplos. Livros de história total em que a totalidade de uma sociedade é estudada e apresentada. Desse ponto de vista, o Montaillot, Aldeia da Octânia, de 1294 a 1324, de Emmanuel Leroy Ladurie, obra-prima da antropologia histórica, manifesta patentemente o desejo totalizador da história nova, que o termo de antropologia histórica, substituto dilatado da história, sem dúvida exprime melhor. Toda forma de história nova, ou que se faz passar por nova, e que se coloca sob a bandeira de uma etiqueta aparentemente parcial ou setorial, quer se trate da história sociológica de Paul Veyne, quer da história psicanalística de Alain Besançon, é, na verdade, uma tentativa de história total, hipótese global de explicação das sociedades grega e romana da antiguidade ou da Rússia do século XIX e mesmo do século XX. Já a propósito do título dos Annales d'Histoire économique et sociale, Anais da História Econômica e Social, fundados em 1929, Lucien Febvre deveria dizer que os dois epítetos, notadamente o de social, tinham sido escolhidos por Marc Bloch e por ele próprio em razão de seu caráter vago que englobava toda a história. Abre aspas,
Sabemos muito bem que social, em particular, é um desses adjetivos a que se fizeram dizer muitas coisas no decorrer do tempo, a tal ponto que, por fim, já não quer dizer quase nada. Concordávamos em pensar que, precisamente, uma palavra tão vaga quanto social parecia ter sido criada e posta no mundo por um decreto nominativo da providência histórica para servir de emblema a uma revista que pretendia não se rodear de muralhas. Não há história econômica e social, há história pura e simples em sua unidade. A história que é toda social por definição. Fecha aspas. A história nova ampliou o campo do documento histórico. A segunda originalidade da história nova está, de fato, em se basear numa longa e sólida tradição. A história nova nasceu em grande parte de uma revolta contra a história positivista do século XIX, tal como havia sido definida por algumas obras metodológicas por volta de 1900. No entanto, uma parte das conquistas técnicas do método positivista na história permanece válida. Foi Marc Bloch quem escreveu, não sem algum exagero, a propósito de Dom Mabillon, pai da história erudita que ia triunfar no século XIX com a École des Chartes, escola de paleografia, durante muito tempo um bastião no século XX da história tradicional. Abre aspas, naquele ano, 1681, ano da publicação do De Re Diplomatica, na verdade, uma grande data na história do espírito humano, a crítica dos documentos de arquivos foi definitivamente fundada. Fecha aspas. A história nova ampliou o campo do documento histórico. Ela substituiu a história de Langlois e Segnobo, fundada essencialmente nos tempos, no documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade de documentos. Escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, etc. Uma estatística, uma curva de preços, uma fotografia, um filme, ou para um passado mais distante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto, são, para a história nova, documentos de primeira ordem. Entretanto, os métodos de crítica desses documentos novos calcaram-se mais ou menos nos métodos aperfeiçoados pela erudição dos séculos XVII, XVIII e XIX. Recentemente, uma obra sobre a história e seus métodos, dirigidas por um dos mestres formados pela École de Chartes, Charles Samarin, justapunha, sem conflitos, exposições sobre os métodos tradicionais da história e ensaios sobre algumas orientações novas da história. A história vive hoje uma revolução documental que mantém com a história nova relações ambíguas de que tornarei a falar. Uma nova concepção do documento e da crítica que dele deve ser feita está apenas esboçada, como tentei fazer na enciclopédia Einaud. A história desfruta tanto dessa conquista metodológica como de sua base universitária. Melhor que as outras ciências humanas, entre as humanidades que não conseguem se renovar e as ciências novas que encontram dificilmente a sua identidade, a história, cujos profissionais dispõem de uma bagagem sólida e de uma formação que, muito embora seja pouco penetrada pelo espírito da história nova e não favoreça o exercício da inteligência, por exemplo, o concurso para professor do secundário proporciona uma base institucional firme e pode, apoiando-se em sua longa tradição, voltar-se para novos horizontes, tendo, se ouso dizer, sua retaguarda bem protegida. Em sua célebre conferência de Manchester, em 1961, o grande etnólogo inglês Evans Pritchard pedia aos antropólogos que aprendessem com os historiadores, em particular por causa da experiência destes na crítica dos documentos e na percepção do tempo e da mudança. Nascimento da História Nova, a Escola dos Análises. Sobretudo, a História Nova já tem uma tradição própria, a dos fundadores da revista. Annales
d'Histoire économique et sociale, quando Lucien Febvre e Marc Bloch lançaram em Estrasburgo, em 1929, uma revista que retomava, modificado, um velho projeto de Lucien Febvre, de uma revista internacional de história econômica que abortara. Suas motivações eram de várias ordens. Antes de tudo, tirar a história do marasmo, da rotina, em primeiro lugar, de seu confinamento em barreiras estritamente disciplinares, era o que Lucien Febvre chamava em 1932 de, abre aspas, derrubar as velhas paredes antiquadas, os amontoados babilônicos de preconceitos, rotinas, erros de concepção e de compreensão, fecha aspas. Depois, o desejo de afirmar duas direções inovadoras, expressas pelos dois epítetos do título da revista, História Econômica e Social. Com o econômico, tratava-se de promover um domínio quase completamente abandonado pela história tradicional, em que ingleses e alemães haviam passado à frente dos franceses e cuja importância na vida das nações e dos povos se acentuava cada dia mais. Não é por acaso que os análises nascem em 1929, o ano da grande crise. O historiador vivo que Lucien Febvre e Marc Bloch, sem dúvida, mais admiravam era Henri Pirenne, a quem Lucien Febvre pensara confiar a direção da revista internacional e a cuja memória Marc Bloch dedicara, em 1940, um projeto logo abandonado de História da Sociedade Francesa no âmbito da civilização europeia. Assim agindo, é verdade, Marc Bloch movia-se tanto pelas circunstâncias quanto pela admiração que tinha por Pirenne. De fato, este havia composto na prisão, durante a guerra de 1914 a 1918, uma história da Europa. Enquanto, durante a Trouble de Guerre, Marc Bloch se entediava. Como não pensar em Fernand Braudel, que ia elaborar entre 1940 e 1944, num campo de prisioneiros alemão, o Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Felipe II? Na revista alemã, Revista Trimestral de História Social e Econômica, os fundadores dos análises encontravam não apenas o acento posto no econômico, como também no social, aquele social que o seduzira por seu caráter vago, que permitia falar de tudo. Porque se tratava de saltar os muros, derrubar as divisões que separavam a história das ciências vizinhas, especialmente da sociologia. Sob a etiqueta de social, Lucien Febvre e Marc Bloch encontravam a inspiração sem fronteiras de Revue de Synthèse Historique e do diretor desta, seu amigo Henri Beer, que publicaram em 1921 a História Tradicional e a Síntese Histórica, bem como a perspectiva comparativista, admirando a maneira como Henri Pirenne fala dela em sua comunicação sobre o método comparativo em história, apresentada na sessão de abertura do 5º Congresso Internacional de Ciências Históricas em 9 de abril de 1923. Como escreverá Marc Bloch em sua Apologia da História ou Ofício de Historiador, abre aspas, a única história verdadeira que só pode ser feita por ajuda mútua é a história universal, fecha aspas. Uma luta contra a história política. De 1924 a 1939, qual foi o combate dos análises? Primeiro, a luta contra a história política, a pedra no sapato de Lucien Febvre e Marc Bloch, sobretudo sob sua forma diplomática, cujo modelo maçante era para eles o Manual de Política Estrangeira de Émile Bourgois, de 1892. Essa história política que é, por um lado, uma história narrativa e, por outro, uma história de acontecimentos, uma história factual, teatro de aparências que mascara o verdadeiro jogo da história que se desenrola nos bastidores, nas estruturas ocultas, em que é preciso ir detectá-lo, analisá-lo, explicá-lo. Em 1931, na Revue de Synthèse,
para a qual continua colaborando paralelamente aos análises, Lucien Febvre, interrogando-se sob o título História ou Política, sobre o valor de uma história diplomática da Europa, recentemente publicada, recusa a busca dos, abre aspas, motivos reais, profundos e múltiplos dos grandes movimentos de massa, fecha aspas, no humor, na psicologia e nos caprichos individuais dos grandes ou no jogo contraditório de diplomacias rivais. Os verdadeiros motivos, abre aspas, há motivos geográficos, há motivos econômicos, sociais também, e intelectuais, religiosos e psicológicos, fecha aspas. 15 anos mais tarde, Lucien Febvre, retomando o mesmo combate, resenha nos análises outra obra, A Paz Armada, de 1871 a 1914. E pesca esta frase, abre aspas, os partidários do materialismo histórico sempre procuram aumentar o papel dos fatores econômicos nos conflitos internacionais em detrimento dos fatores políticos e morais, fecha aspas. Ele comenta com sua pugnacidade habitual, abre aspas, Deus do céu, que vem fazer aqui o materialismo histórico? O mundo é mundo, dizem-nos. Antes da guerra de 1914, ele já não era exatamente o que se tornou de 1920 a 1940. Mas, de 1871, ele já não era o que fora de 1848 a 1870. Por quê? Por razões políticas ou morais? Absolutamente, por razões econômicas. Isso salta aos olhos, fecha aspas. No mesmo estudo, fazendo alusão ao livro póstumo de Marc Bloch, A Estranha Derrota, ele faz este diagnóstico, abre aspas. A derrota da França foi, antes de mais nada, uma derrota da inteligência e do caráter, fecha aspas. A posição e a ação dos análises, com sua fecundidade e seus limites, pode ser apreendida nessas citações. Recusar a história superficial e simplista que se detém na superfície dos acontecimentos e investe tudo num fator. E também parece-me a fraqueza de uma análise demasiado eclética que pode se perder na multiplicidade dos motivos que não distingue entre motivo e causa. O essencial, no entanto, é esse apelo a uma história profunda e total. Primeiro, a quebrar essa história pobre, solidificada, com a aparência enganadora de pseudo-história. Uma crítica da noção de fato histórico. É também um momento em que os análises fazem a crítica implacável da noção de fato histórico. Não há realidade histórica acabada, que se entregaria por si própria ao historiador. Como todo homem de ciência, este, conforme a expressão de Marc Bloch, deve, diante da imensa e confusa realidade, fazer a sua opção. O que, evidentemente, não significa nem arbitrariedade, nem simples coleta, mas sim construção científica do documento, cuja análise deve possibilitar a reconstituição ou a explicação do passado. Lucien Febvre, em sua aula inaugural no Collège de France, em 1933, dá um exemplo, abre aspas. Por que, onde pegaríamos o fato em si, este átomo da história? O assassinato de Henrique IV por Ravaillac, um fato? Se o analisarmos, se o decompusermos em seus elementos, uns materiais, outros espirituais, resultado combinado de leis gerais, de circunstâncias particulares, de tempo e lugar, enfim, de circunstâncias próprias a cada indivíduo, conhecidos ou ignorados, que representam um papel na tragédia, quão rápido veremos dirigir-se, decompor-se, dissociar-se um complexo emaranhado. Algo dado? Não. Algo criado pelo historiador, quantas vezes? Algo inventado e construído, com a ajuda de hipóteses e conjecturas, por um trabalho delicado e apaixonado. Fecha aspas.
Os anais, economias, sociedades, civilizações. Depois da Segunda Guerra Mundial, os análises e os historiadores que gravitam em torno deles continuam, depois reavivam e fazem a história nova progredir de novo. A revista, que precisou mudar várias vezes de nome por causa das condições da guerra e da ocupação alemã, tem a partir de 1946 um novo título que assinala a ampliação de seus horizontes. É desde então Análise, Economie, Société, Civilisation. Primeiro, o plural, os homens, não o homem. Essa abstração sempre repetiram Lucien Febvre e Marc Bloch. Depois, ao lado das economias e das sociedades que recordam os epítetos dos antigos análises, o aparecimento do termo civilizações, cujo caráter amplo, unindo o material ao espiritual, Lucien Febvre e Marc Bloch, que morreu em 1944, fuzilado pelos alemães, mas continua presente em espírito, sempre apreciaram. E Marc Bloch, em seu testamento metodológico, recordando Guizot, justifica de antemão esse emprego no plural de civilizações. Abre aspas, reconhecemos que, numa sociedade, qualquer que seja, tudo se liga e se comanda mutuamente. A estrutura política e social, a economia, as crenças, as manifestações mais elementares e mais sutis da mentalidade. Fecha aspas. A escola dos análises e a concepção de Toynbee. Permitam-me, a propósito de civilização, uma sumária precisão sobre o emprego deste termo pelos mestres dos análises. A palavra desagrada, como acabamos de ver. Contudo, eles não dissimulam os perigos que ela contém. Fazem questão, em particular, de demarcá-la da concepção de Arnold Toynbee, que distingue, desde o início da humanidade, 21 civilizações. Vê todas elas passarem por 3 fases sucessivas de gênese, maturidade e declínio, de acordo com uma lei da Challenge and Response, capacidade de responder aos estímulos externos e internos. Vocabulário e pensamento vagos que assimilam abusivamente sociedade. Nem todas, é claro, pois Toynbee conta 650 sociedades primitivas que não atingiram o nível de civilização, a civilização, emprego sem discernimento de um método comparativo grosseiro, baseado em inúmeros anacronismos, recursos a metáforas e a um pensamento vitalista que data de ontem, se não de anteontem. A arbitrariedade de uma divisão da civilização em número definido. E, por fim, 2 críticas maiores. De um lado, uma história ilusionista de pré-digitador que faz as civilizações desfilarem, abre aspas, como os quadros de um melodrama, fecha aspas. De outro, uma filosofia da história, não uma história científica. Lucien Febvre conclui, um pouco malvadamente, que a história, de acordo com Toynbee, pode ser resumida pela fórmula do velho bibliotecário que responde a um chá agonizante que queria conhecer toda a história no último minuto de sua vida. Abre aspas, meu príncipe, diz-lhe o sábio ancião, meu príncipe, os homens nascem, amam e morrem. Se me estendi um pouco demoradamente sobre essa polêmica, é porque ela me permite situar certas posições essenciais da história nova. Todos os historiadores que preconizam-na e parecem-me estar de acordo com mais ou menos a nuance com Lucien Febvre. A história
a Tonaibi, apesar de suas seduções, sua vista larga, seu desejo de totalidade, essa história confusa, feita obrigatoriamente de terceira mão em grande parte, e que a filosofia barato não é nossa. Uma história problemática e não automática. Eis, pois, os análises, com o novo título, sob a direção única de Lucien Febvre. Mais do que nunca, os análises querem fazer entender, colocar os problemas da história, abre aspas, proporcionar uma história não automática, mas problemática, fecha aspas. E mais do que nunca, os problemas de uma história para o tempo presente, para nos permitir viver e compreender, abre aspas, no mundo em estado de instabilidade definitiva, fecha aspas. Donde, em primeiro lugar, nesta revista que desde o início pretendeu ser internacional, mas que foi sobretudo ocidental, inclusive europeia, o desejo de se abrir mais amplamente, fora e contra qualquer eurocentrismo, para o mundo inteiro, em particular para o que vai ser chamado de terceiro mundo. No limiar dessa nova fase, aparecem duas obras programáticas dos fundadores que publicaram no início da guerra suas obras-primas. A Sociedade Feudal de Marc Bloch, modelo de uma história-problema sintética e comparatista, sem extravagância, aberta para as maneiras de ver e de pensar, ultrapassando a história jurídica das instituições, no sentido de uma história social das classes e de uma história do poder e dos poderes, e o problema da descrença no século XVI, a religião de Rabelais, em que Lucien Febvre reencontra a história profunda no âmago religioso do século XVI. A longa duração das ideias, dos sentimentos e das crenças e destrói o mito anacrônico de um Rabelais livre pensador. De Marc Bloch, um livro póstumo, inacabado, não revisto, mas que vai divulgar a história nova fora da França, desde a sua tradução rapidíssima para o inglês, em Manchester e Nova York, 1954, até as recentes traduções nas línguas dos países da Europa do Leste, especialmente em russo, Moscou, 1973. Apologia da História ou Ofício de Historiador, que, segundo Lucien Febvre, não é nem um método da história, nem, abre aspas, considerações pseudo-filosóficas sobre a história, mas uma revista crítica das más maneiras de pensar e praticar a história, fecha aspas. Recordarei dele apenas duas preocupações bastante características da história nova. De um lado, recusar o ídolo das origens, porque, de acordo com o provérbio árabe, abre aspas, os homens se parecem mais com seu tempo do que com seus pais, fecha aspas. De outro, estar atento às relações entre presente e passado, isto é, abre aspas, compreender o presente pelo passado, fecha aspas. Mas também, abre aspas, compreender o passado pelo presente, fecha aspas. Donde a necessidade de um método, abre aspas, prudentemente regressivo, fecha aspas. Combate-se por uma nova história. Alguns anos mais tarde, Lucien Febvre reuniu uma parte importante de seus artigos metodológicos em Combates pela História. Encontram-se aí profissões de fé iniciais, de que forneci vários extratos significativos. Os artigos de combate contra a história política e diplomática, a história quadro, a história manual, a história filosófica e o que ele chama de história historicizante, a base de história factual, passiva, diante dos fatos, sem problemas, encerrada na ruminação dos textos, comparável ao que hoje se chama de política de politique politicienne, política politiqueira. Em contrapartida, combate por uma história dirigida, expressão que talvez soe mal hoje em dia, mas que designa a história feita a partir de enquetes coletivas, por vir da história, de que os análises desde o início deram o exemplo, lançando enquetes sobre o cadastro, os planos parcelares,
a técnica agrícola e suas repercussões sobre a história dos homens, as nobrezas. Caminho fecundo que trilhou, a partir de 1948, o Centro de Pesquisas Históricas da sexta seção da École Pratique des Hautes Études, apoiada, se nos limitarmos à França, pelo Centre National de la Recherche Scientifique, e que conquistou pouco a pouco, sobretudo depois de 1968, vários departamentos de história das universidades. Depois é o olhar para o vizinho, com a esperança de fazer que dialoguem os irmãos que se ignoram, levando quase sempre a decepções, certo fracasso da linguística, a qual, não obstante, permite que os historiadores, abre aspas, descubram um canto do passado sem textos por uma indução limitada, talvez mais forte, sólida, baseada numa experiência inatacável, fecha aspas. A psicologia, aparentemente incapaz de entabular por si só o diálogo com os historiadores que devem, abre aspas, proporcionar aos psicólogos uma psicologia histórica válida, fecha aspas, e depois esse conjunto de horizontes fechados em si próprios pela falta de especialistas sem horizontes e sem problemas, que mantêm longe da fonte dos historiadores da história nova campos essenciais, a literatura, a filosofia, a arte, as ciências. A sexta seção da École Pratique des Hautes Études. Entretanto, logo depois da guerra, o essencial no espaço dos análises é, de um lado, a fundação da sexta seção da École Pratique des Hautes Études. De outro, a renovação em torno de Lucien Febvre do grupo dirigente dos análises. O primeiro acontecimento é a realização de um projeto de Victor Duroy, demasiado avançado em relação à realidade para ter aparecido antes. Quando fundou, fora da velha Sorbonne e mais ou menos contra seu ensino magistral, o ensino baseado na pesquisa, na prática erudita ou experimental, o sistema germânico do seminário, a ser ministrado no âmbito da École Pratique des Hautes Études de 1868, ele previu uma sexta seção, a das ciências econômicas e sociais, cuja criação Lucien Febvre arrancou dos governos da libertação. O programa dessa sexta seção, interdisciplinar, aberto para o mundo inteiro, baseado na pesquisa e nas enquetes coletivas, é o dos análises, e nele a história desempenha um papel de inspiração e liderança. Acontecimento capital para a história nova que a partir de então se transmite pelo ensino, pela pesquisa, pela discussão, ao lado das disciplinas irmãs e desemboca numa instituição. Uma penetração mais profunda nas estruturas e nas práticas universitárias se chocará com numerosas resistências. Quando, de 1950 a 1955, Fernando Braudel preside o júri do exame História do concurso para professor secundário, ele não pode impregná-lo de todo o espírito da história nova. Rumo a uma outra história, o Fernando Braudel. Por outro lado, convocado por Lucien Febvre, Georges Friedman, que vai se tornar o pai da sociologia nova na França, uma sociologia repleta de história que situa o taylorismo na evolução do trabalho industrial, apreende o presente em sua densidade de tradição e mudança, em seus mitos ideológicos, e dois jovens historiadores, Fernand Braudel e Charles Maurraset, voltam a proporcionar aos análises um impulso rumo a essa história em que o passado e presente se iluminam mutuamente. Logo, Fernand Braudel proporciona à história nova sua obra-prima, o Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. Lucien Febvre, que descobriu Fernand Braudel, assim apresenta a obra num artigo de título significativo, abre aspas, Rumo a uma nova história. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II, fecha aspas. Duas personagens de grandeza desigual, e não é o segundo que sobrepuja o primeiro, o que já é uma grande novidade. Ontem,
A tese de Fernando Braudel nos trazia um plano totalmente novo, em certo sentido revolucionário. Decidida a recolocar os grandes projetos da política espanhola, no sentido mais amplo da palavra política, em seu contexto histórico e geográfico natural, ele estuda, em primeiro lugar, as forças permanentes que atuam sobre as vontades humanas, que pesam sobre elas sem que elas disso se apercebam, que as vergam nesta ou naquela direção. E é toda uma análise nunca antes tentada do que o Mediterrâneo, como o chamamos, com uma palavra negligentemente pronunciada, representa como força que conduz, canaliza, contraria, também e freia. Ou, ao contrário, exalta e acelera o jogo das forças humanas. Depois disso, numa segunda parte, ele arrola as forças particulares, mas, animada de certa constante, forças impessoais e coletivas, mas, desta vez, datadas e, por assim dizer, assinaladas como sendo estritamente aquelas que atuam no século XVI, na segunda metade do século XVI, isto é, no espaço de tempo que preenche a vida reinante de Filipe II da Espanha. Terceira parte, os acontecimentos, o fluxo tumultuoso, agitado e confuso dos fatos, magnetizados com frequência pelas forças permanentes que o primeiro livro estuda, influenciados e dirigidos pelas forças estáveis que o segundo livro enumera, mas o acaso age sobre elas. O acaso borda na talagarça dos encadeamentos suas variações mais brilhantes e mais imprevistas. Fecha aspas. Lucien Febvre morre em 1956. Fernando Braudel, secundado a princípio por Robert Mandrou, depois por Marc Ferrot, torna-se o principal inspirador dos análises. Em 1958, ele publica aí o artigo que vai marcar profundamente a etapa atual da História Nova, História e Ciências Sociais, a longa duração. Em 1969, Fernando Braudel, Charles Maurrazet e Georges Friedman confiam as análises uma nova equipe, André Bourdieu, Marc Ferrot, Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie e Jacques Revel. No entanto, antes de tentar definir a História Nova hoje, convém recordar a longa e ilustre linhagem de que ela descende. Os pais da História Nova. De fato, além da escola dos análises, a História Nova pode reivindicar alguns dos maiores nomes da história desde o século XVIII. Voltaire já definira o projeto da História Nova. É Voltaire, escrevendo em suas Novas Considerações sobre a História, de 1744, abre aspas, talvez aconteça em breve na maneira de escrever a história o que já aconteceu na física. As novas descobertas levaram à proscrição dos antigos sistemas. Vai-se querer conhecer o gênero humano naquele detalhe interessante que constitui hoje a base da filosofia natural. É bom que existam arquivos de tudo, para que se possa consultar se necessário. E atualmente encaro todos os livros volumosos como dicionários. Contudo, depois de ter lido 3 ou 4 mil descrições de batalhas e o teor de algumas centenas de tratados, percebi que, no fundo, quase não estava mais instruído. Só aprendia acontecimentos. Não conheço os franceses e os sarracenos pela batalha de Charles-Martel. Do mesmo modo que não conheço os tártaros e os turcos pela vitória que Tamerlão logrou sobre Bayazet. Eu gostaria de saber quais eram as forças de um país antes de uma guerra e se essa guerra aumentou-as ou diminuiu-as. A Espanha foi mais rica antes da conquista do Novo Mundo do que hoje? Quantos habitantes tinha na época de Carlos V a mais do que sob Felipe II? Por que Amsterdã continha apenas 20 mil almas há 200 anos? Por que conta hoje com 240 mil habitantes? E como se sabe isso positivamente? Quantos habitantes a Inglaterra tem a mais do que a época de Henrique VIII? Seria verdade o que diz nas cartas persas,
que faltam homens na terra e que ela está despovoada em comparação com que há 2000 anos? Eis aí já um dos objetos da curiosidade de quem quer que queira ler a história como cidadão e filósofo. Ela não se limitará a esse conhecimento, procurará saber qual foi o vício radical e a virtude dominante de uma nação, porque ela foi poderosa ou fraca no mar, como e até que ponto ela se enriqueceu no último século. Os registros das exportações podem informá-lo. Ele vai querer saber como as artes, as manufaturas se estabeleceram. Seguirá a sua passagem e a sua volta de um país a outro. As mudanças nos costumes e nas leis serão, enfim, seu grande objeto. Saber-se-ia, assim, a história dos homens, em vez de saber-se uma pequena parte da história dos reis e das cortes. Em vão, leia os análises da França. Nossos historiadores se calam sobre todos os detalhes. Nenhum teve como divisa homo sum, humani nil, a me alienum puto. Fecha aspas. História econômica, demográfica, história das técnicas e dos costumes. Não apenas história política, militar, diplomática. História dos homens, de todos os homens, são unicamente dos reis e dos grandes. História das estruturas, não apenas dos acontecimentos. História em movimento, história das evoluções e das transformações. Não história estática, história quadro. História explicativa, não história puramente narrativa, descritiva ou dogmática. História total, enfim. Esse programa da História Nova, que tem mais de 2 séculos, vai ser retomado por Chateaubriand e Guizot na primeira metade do século XIX. Um verdadeiro manifesto em Chateaubriand. O prefácio dos Estudos Históricos de Chateaubriand, de 1831, é um verdadeiro manifesto da História Nova. Abre aspas. As sociedades antigas perecem. De suas ruínas surgem sociedades novas. Leis, hábitos, usos, costumes, opiniões, princípios, até tudo é mudado. Uma grande revolução se realiza. Uma grande revolução se prepara. A França deve recompor seus anais a fim de relacioná-los com os progressos da inteligência. Os analistas da antiguidade não introduziam em suas narrativas o quadro dos diferentes ramos da administração. As ciências, as artes, a educação pública eram rejeitadas do domínio da história. Clio caminhava com leveza, desembaraçada da pesada bagagem que hoje arrasta consigo. Com frequência, o historiador era apenas um viajante que contava o que vira. Agora, a história é uma enciclopédia. É preciso enfiar tudo nela, desde a astronomia até a química, desde a arte do financista até a do manufator, desde o conhecimento do pintor, do escultor e da arquitetura até o do economista, desde o estudo das leis eclesiásticas, civis e criminais até o das leis políticas. O historiador moderno deixa-se levar à narrativa de uma cena de hábitos e de paixões. A gabela sobrevém de repente. Outro imposto reclama. A guerra, a navegação, o comércio acorrem. Como as armas eram feitas então? De onde era tirada a madeira para as construções? Quanto custava a libra-peso de pimenta do reino? Tudo está perdido. Se o autor não notou que no ano começava na Páscoa e que ele datou de 1º de janeiro. Como pretender que as pessoas confiem em suas palavras, se ele enganou de página numa citação ou se ele numerou mal a edição? A sociedade permanece desconhecida, se ignorar a cor dos calções do rei e o preço do marco de prata. Esse historiador diz saber não só o que acontece em sua pátria, como também nas regiões vizinhas. E entre esses detalhes, é preciso que uma ideia filosófica esteja presente em seu pensamento e lhe sirva de guia. Eis os inconvenientes da história moderna. São tamanhos que talvez nos impeçam de termos um dia historiadores como Tucídides, Tito Livio e Tácito. Mas não podemos evitar esses inconvenientes e temos de submeter-nos a eles. Fecha aspas. História global de novo, onde o econômico, o artístico, o antropológico,
ocupam o primeiro plano. História dos preços e da economia política, e não história política. História filosófica, isto é, problemática e explicativa. História pronta, enfim, a renunciar ao prestígio do estilo, à concepção do historiador, escritor e artista, se for preciso pagar esse preço pelo rigor científico. História nova, que Chateaubriand chama de história moderna, expressão que teria sem dúvida feito fortuna se a divisão da história pelos humanistas do século XVI em história antiga, medieval e moderna, entronizada pelo uso universitário, não houvesse detido a sua carreira por temor de equívoco. Todavia, a história moderna de Chateaubriand, em 1831, já é nossa história nova. Guizot e a civilização como objeto da história. Pouco tempo antes, em 1828, Guizot, na primeira lição do seu curso de História Moderna, História da Civilização na Europa, desde a queda do Império Romano até a Revolução Francesa, atribuíra como objeto central da história a civilização. Abre aspas. Desde há algum tempo, fala-se muito e com razão da necessidade de encerrar a história nos fatos, da necessidade de contar. Nada mais verdadeiro. No entanto, há muitos mais fatos a contar, e fatos bem diferentes do que talvez sejamos tentados a acreditar num primeiro momento. Há fatos materiais, visíveis, como batalhas, as guerras, os atos oficiais dos governos. Há fatos morais, ocultos, que nem por isso são menos reais. Há fatos individuais que têm um nome próprio. Há fatos gerais, sem nome, aos quais é impossível atribuir uma data precisa, que é impossível encerrar em limites rigorosos e que nem por isso deixam de ser fatos como os outros. Fatos históricos que não se pode excluir da história sem mutilá-la. Não parece, de fato, senhores, que o fato da civilização seja o fato por excelência, o fato geral e definitivo, em que todos os outros vêm dar, em que se resume. Peguem todos os fatos de que se compõe a história de um povo, que acostumados a considerar como os elementos da sua vida. Peguem suas instituições, seu comércio, sua indústria, suas guerras, todos os detalhes de seu governo, quando queremos considerar esses fatos em seu conjunto, em sua ligação. Quando quisermos apreciá-los, julgá-los, o que perguntamos a eles? Perguntamos-lhes em que contribuíram para as civilizações desse povo, que papel desempenharam nela, que importância tiveram, que influência exerceram. Qual é, pois, senhores? Pergunto, qual é, antes de empreender a sua história e considerando unicamente em si mesmo, esse fato tão grave, tão amplo, tão preciso, que parece o resumo, a expressão da vida inteira dos povos? Desde há muito, em muitos países, utilizava-se a palavra civilização. Vinculam-se a ela ideias mais ou menos nítidas, mais ou menos amplas, mas, enfim, as pessoas utilizam-na e se entendem. É o sentido dessa palavra, seu sentido geral, humano, popular, que é preciso estudar. Fecha aspas. Claro, Guizot, homem de seu tempo, porta-voz dos burgueses conquistadores, para usar a feliz expressão de Charles Maurrassier, vê sobretudo na civilização a ideia de progresso. Abre aspas, a ideia do progresso, do desenvolvimento, parece-me ser a ideia fundamental contida na palavra civilização. Fecha aspas. Mas acreditaríamos, já está ouvindo Lucien Febvre, apresentando na primeira Semana Internacional de Síntese, em 1930, seu célebre estudo, Civilização, Evolução de uma Palavra e de um Grupo de Ideias. Lucien Febvre, justificando em 1946, no novo subtítulo dos análises, Economia, Sociedade, Civilizações, Civilizações no plural, como sublinhara Mark Bullock em Apologia da História. Mas os dois principais precursores da história nova são, sem dúvida, Michelet e um economista francês, François Simeon. Michelet, profeta da história nova. Profeta da história nova, Michelet não o é apenas em sua obra.
Ele o foi explicitamente neste grande texto, o prefácio de 1869 da História da França. Abre aspas, ela tinha anais, não uma história. Homens eminentes haviam-na estudado, sobretudo do ponto de vista político. Ninguém penetrara no infinito detalhe dos diversos desenvolvimentos de sua atividade, religiosa, econômica, artística, etc. Ninguém ainda a havia abarcado com o olhar na unidade viva dos elementos naturais e geográficos que a constituíram. Foi o primeiro a vê-la como uma alma e uma pessoa. Mais complicado ainda, mais assustador, era meu problema histórico colocado como ressurreição da vida integral, não em suas superfícies, mas em seus organismos internos e profundos. Em resumo, a história, tal como eu a via nesses homens eminentes e vários admiráveis que a representavam, ainda me parecia fraca em seus dois métodos. Pouquíssimo material, levando em conta raças, não o solo, o clima, os alimentos, tantas circunstâncias físicas e fisiológicas. Pouquíssimo espiritual, falando das leis, dos atos políticos, não das ideias, dos hábitos, não do grande movimento progressista interno da alma nacional. Fecha aspas. De novo, a recusa de uma história essencialmente política e a aspiração a uma história total e profunda. Enfim, e sobretudo, o apelo a duas orientações essenciais da história nova. Uma história mais material, anunciadora da história da cultura material, que se interessa pelo clima, pelos alimentos, pelas circunstâncias físicas, e uma história mais espiritual. Uma história que seja a dos costumes, e com a evocação de Voltaire, ensaio sobre os costumes, anunciam-se a história antropológica e a volta de nossa época ao belo conceito de costumes. Simeon, um economista contra os ídolos dos historiadores. O nome de François Simeon pode surpreender aqui, porque Simeon, que nasceu em 1873 e morreu em 1935, não foi historiador, mas economista e sociólogo, e porque sua notoriedade discreta não tem a mesma amplitude que a celebridade dos historiadores que acabo de citar. No entanto, Simeon possui vários títulos para apresentar como aval de seus vínculos com a história nova. Mais do que no economista que enriqueceu a teoria dos ciclos e preparou a problemática da Revue de Synthèse Historique e no inspirador dos análises, pensa aqui no autor memorável artigo Método Histórico e Ciência Social, fazendo sua metáfora de Bacon. Nele, Simeon denunciava, abre aspas, 3 ídolos da tribo dos historiadores, fecha aspas. Primeiro, o ídolo político, isto é, o estudo dominante, ou pelo menos a preocupação perpétua com a história política, os fatos políticos, as guerras, etc., o que leva a dar a esses acontecimentos uma importância exagerada. 2, abre aspas, o ídolo individual, o hábito inveterado de conceber a história como a história dos indivíduos e não como o estudo dos fatos, hábitos que ainda conduz comumente a ordenar as pesquisas e os trabalhadores em torno de um homem e não em torno de uma instituição, de um fenômeno social, de uma relação a ser estabelecida, fecha aspas. 3, abre aspas, o ídolo cronológico, isto é, o hábito de se perder em estudos de origem, em investigações de diversidades particulares, em vez de estudar e compreender primeiro o tipo normal, procurando e determinando na sociedade, na época em que ele se encontra, fecha aspas. Destronar a história política foi o objetivo número 1 dos análises, e continua sendo uma preocupação de primeira ordem da história nova, ainda que, como direi adiante, uma nova história política, ou antes, uma história de uma nova concepção do fato político, deva tomar seu lugar no domínio da história nova. Desembaraçar-se da história dos grandes homens, essa empresa está bem encaminhada, ainda que, de um lado, essa história das aparências ilusórias continue a graçar na produção para,
e pseudo-história, e que, de outro, a história nova deva reexaminar a questão dos grandes homens e dar um novo estatuto científico à biografia. Mais do que no Lutero, de Lucien Febvre, deve-se pensar aqui no Frederico II, de Ernest Kantorowicz, e no Luís XIV e 20 milhões de franceses, de Pierre Goubert. Rever, enfim, os hábitos cronológicos dos historiadores é uma das grandes tarefas da História Nova, que, tornarei a este ponto, só foi iniciada timidamente por enquanto. Talvez mais do que no sentido dessa manipulação abstrata do tempo que François Simian desejava, é no sentido da consideração da multiplicidade dos tempos históricos e da elaboração de regras precisas da longa duração que a História Nova deve se orientar. Uma história francesa? A História Nova parece ser essencialmente uma história francesa. E de fato é, em grande parte. Não há, que eu saiba, estudo aprofundado desse problema, apesar das interessantes observações de Luciano Allegra e Angelo Torri. No máximo, podemos sugerir duas hipóteses, que, aliás, devem se completar e ser combinadas. De um lado, a história desempenhou na França, desde o século XIX, se não desde o fim do século XVII, um papel dominador, federador e pioneiro no campo das ciências que iriam chamar-se humanas ou sociais. Vimos alguns dos grandes nomes que manifestaram seu papel e contribuíram para fortalecê-lo. Enquanto nos países anglo-saxões as ciências sociais modernas são antes oriundas da sociologia ou da antropologia, na França foi a história que desempenhou o papel guia, como se pode ver, por exemplo, nas condições de fundação, no programa e no funcionamento da sexta seção da École pratique des hautes études, a partir de 1947. Aliás, excetuando-se a Inglaterra, onde o desenvolvimento precoce da ciência econômica e da economia política e a influência americana contiveram parcialmente essa emergência da história, a França é o único dos grandes países modernos a ter uma tradição historiográfica antiga e contínua, ligada tanto aos centros do poder político e ideológico, monarquia e igreja, quanto à evolução social, história nobiliárquica, história burguesa e a formação precoce do sentimento nacional entre os séculos XII e XV. Uma série de estudos, dirigida por Bernard Guéné, mostrou recentemente essa vitalidade e importância da historiografia francesa desde a Idade Média. Por outro lado, a tradição historiográfica na França protegeu-se mais ou menos contra duas influências que, aliás, na Alemanha, na Itália, especialmente nos países anglo-saxões, mais ou menos subjugaram-na, esterilizaram-na, ou, em todo caso, desviaram-na dessa história do cotidiano e do concreto, em que a História Nova bebeu sua melhor inspiração. Quero falar da filosofia, mas particularmente da filosofia da história e do direito, inspirador de uma história jurídica, frequentemente sem contato com o real, combinando-se com a erudição positivista para produzir, conforme a expressão de Marc Bloch, abre aspas, esses camponeses que só lavram cartulários, fecha aspas. A historiografia francesa não foi dominada por um Vico, qualquer que tenha sido o fascínio que este exerceu sobre Michelet, um Hegel, um Carlyle e, mais próximo de nós, um Spengler, um Croce ou um Toynbee. Esse distanciamento dos historiadores franceses em relação à filosofia da história provavelmente contribuiu para limitar a influência sobre a história francesa profissional de um Taine ao fim do século XIX ou de um Raymond Aron em nossos dias. Isso, é claro, não deve levar a uma concepção ridicularmente nacionalista da História Nova,
Trata-se, antes de tudo, de uma história particularmente sensível às diferenças e que, onde pode se desenvolver e se desenvolverá, como aliás já começamos a ver, o fará de acordo com seus próprios caminhos. Tampouco se deve esquecer o papel que alguns estrangeiros desempenharam na gênese dessa história. Um Pirrene ou um Huizinga, para não falar de Marx. A história nova fora da França. Enfim e sobretudo, a história nova também se fez fora da França. E muitas vezes de uma maneira brilhante e pioneira. Em matéria de revistas, recordemos o papel do modelo representado pela Wirtschafts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, no nascimento das Annales d'Histoire économique et sociale, hoje a revista britânica Past and Present, desde 1952, representa a história nova ao mesmo título que os Annales, e as anglo-americanas Comparative Studies in Sociology and History, desde 1957, contribuíram para essa renovação da história social em sentido amplo. Juntamente com a Inglaterra, a Itália parece abrir-se de modo particular à história nova, o que é atestado pela atividade de vários de seus editores. Citarei ao acaso e a vários outros a posição primeiro plano que ocupam em etnohistória a americana Natalie Simon Davis e o italiano Carlo Ginzburg. A brilhante escola histórica polonesa produziu, por exemplo, um dos melhores e mais inovadores historiadores dos marginais, Bronisław Geremek e Witold Kula. Renovou os modelos marxistas na história econômica e social, tanto com um grosso tratado de história econômica, quanto e talvez principalmente com um novo modelo de feudalismo, que suscitou no Ocidente um vivo interesse, e com um livro pioneiro, Duas Medidas e dos Homens, onde mostra como a história das lutas sociais muitas vezes travou-se em torno de instrumentos da vida cotidiana. A história nova hoje. Em Fer de l'Histoire, a história nova foi definida pelo aparecimento de novos problemas, de novos métodos que renovaram domínios tradicionais da história. O essencial dessas renovações será encontrado nos verbetes deste dicionário, por exemplo, demografia histórica, história religiosa, história social, etc. E principalmente, talvez, pelo aparecimento no campo da história de novos objetos, em geral reservados até então à antropologia. O leitor encontrará aqui exemplos nos verbetes alimentação, corpo, gestos, imagens, livro, mito, sexo. Eu a definirei, ao mesmo tempo, pelos novos desenvolvimentos das suas orientações nos últimos 50 anos e por perspectivas inéditas. E tratarei de indicar o que nessas opções está em jogo diante de outras tendências ou inércias da historiografia. A longa duração. A mais fecunda das perspectivas definidas pelos pioneiros da história nova foi a da longa duração. A história caminha mais ou menos depressa, porém as forças profundas da história só atuam e se deixam apreender no tempo longo. O sistema econômico e social só muda lentamente. Marx, que pelo conceito de modo de produção, pela teoria da passagem da escravidão ao feudalismo, depois ao capitalismo, designou como formações essenciais da história sistemas plurisseculares, compreendeu isso. Podemos defini-los de outras maneiras, escolher como medida da história os costumes ou as mentalidades, distinguir períodos de acordo com as técnicas, de acordo com as formas energéticas, predominância sucessiva do motor humano, do motor animal, do motor mecânico, de acordo com as atitudes diante de fenômenos e problemas fundamentais. O trabalho, por exemplo, quando se passa da ideia de trabalho desprezível a de trabalho progressista, de morte inteiramente amargada a morte parcialmente dominada. A história do curto prazo é incapaz de apreender e explicar as permanências e as mudanças. Uma história política que se pauta pelas
mudanças de reinados, de governos, não apreende a vida profunda. O aumento da estatura dos humanos, ligado às revoluções da alimentação e da medicina, a mudança das relações com o espaço, decorrente da revolução dos transportes, a subversão dos conhecimentos provocada pelo aparecimento dos novos meios de comunicação de massa, a imprensa, o telégrafo, o telefone, o jornal, o rádio, a televisão, não dependem das mudanças políticas, dos acontecimentos que ainda hoje ocupam as manchetes dos jornais. Portanto, é preciso estudar o que muda lentamente o que se chama, desde há alguns decênios, de estruturas. Mas também é necessário resistir a uma das tentações da história nova. Fixados na importância do que dura, alguns dos maiores historiadores de hoje em dia empregaram, sem se iludirem, forçando as palavras para melhor explicar as coisas, expressões perigosas. História quase imóvel, Fernando Braudel, ou história imóvel, Emmanuel Leroy Ladurie. Não, a história se move. A história nova deve, ao contrário, fazer com que a mudança seja melhor apreendida. O homem selvagem e o homem cotidiano. A teoria fecunda da longa duração propiciou a aproximação entre a história e aquela ciência humana que estudava sociedades quase imóveis, a etnologia, ou como se diz mais naturalmente hoje, a antropologia. Daí o interesse crescente pelo nível dos costumes, do que Marcel Mauss chamava técnicas do corpo, das maneiras de se alimentar, de se vestir, de morar, etc. Foi o programa de estudos do homem selvagem, do homem cotidiano, de François Furet e eu tentamos esboçar. Daí a necessidade de desenvolver os métodos de uma história a partir de textos até então desprezados, textos literários ou de arquivos que atestam humildes realidades cotidianas, os etnotextos. Entretanto, a aproximação entre historiadores e antropólogos não se dá sem problemas. Nos últimos decênios, a antropologia desenvolveu-se sobretudo nos domínios extra-europeus e no domínio das sociedades desenvolvidas. Deixou o campo livre para o folclore, que reúne uma riqueza não raro, mal ou pouco explorada, reduzido a uma situação de etnologia do pobre. Com esse folclore, a história nova sente-se muitas vezes em pé de igualdade, enquanto a antropologia continua não dando muita importância a ele. Por outro lado, a história nova interessou-se sobretudo por uma etnologia das diferenças, enquanto a antropologia, e não só sob a influência do estruturalismo, voltou-se para o homem, abstração sempre pouco atraente para a história nova. O pensamento dos selvagens interessa mais aos historiadores do que o pensamento selvagem, apesar da importância da obra de Claude Lévi-Strauss para toda uma nova geração de historiadores dos mitos. A história e as outras ciências humanas. Esse diálogo privilegiado da história com a antropologia não deve fazer esquecer os esforços da história nova para melhor entabular o diálogo com as outras ciências humanas. A Escola Francesa de Sociologia de Durkheim exercera uma inegável influência sobre os análises, quando do nascimento destes. A presença de Georges Friedman e os vínculos de Fernand Braudel com Georges Gurvitch não bastaram para garantir o prosseguimento de um intercâmbio fecundo. A história nova não encontra com facilidade uma linguagem comum a uma sociologia que oscila entre um discurso dogmático filosófico e abstrato e métodos demasiado empíricos, procedendo por questionários por trás dos quais nem sempre se delineia uma problemática sólida. De sua parte, os sociólogos sentem-se algo inquietos diante das pretensões expansionistas da história. Acham-na demasiado conceitual e, com frequência, continuam a ver nela apenas um reservatório de exemplos e de experiências.
Com a economia, o diálogo não é mais fácil. Claro, o desenvolvimento da história econômica e sua presença, sempre indispensável na história nova, mantém passarelas entre as duas ciências. Contudo, a tecnicidade crescente da economia e a tirania da economia matemática, a tendência dos economistas a se limitarem aos estudos de curto e médio prazo, também conduzem aqui a uma distorção entre as orientações das duas ciências. No entanto, a colaboração, por exemplo, de um Sir Christopher Colm com os análises atesta uma evolução nessas relações. A obra de um grande historiador da História Nova, como George Debye, que, partindo de bases de história econômica e social, amplia esses horizontes pela integração dos sistemas de representação, é de natureza a facilitar essa evolução. A crise atual da geografia também acarretou um afrouxamento nas relações entre a história e a geografia, de que já vimos o papel essencial que representou no pensamento de Marc Bloch, de Lucien Febvre e de Fernand Braudel, e nos análises até um período recente. Porém, as premissas de um renascimento da geografia, a partir de uma nova problemática do espaço e de uma melhor integração da duração, portanto, da história, no estudo dos fenômenos espaciais, permitem esperar uma renovação promissora das relações entre as duas ciências. O degelo é menos nítido nos domínios da psicologia e da linguística. O desenvolvimento da psicologia social, mais em contato com a sociologia do que com a história, e os progressos de uma psicologia científica, mais ligada às ciências naturais ou biológicas do que às ciências humanas, mantiveram ou agravaram as ignorâncias entre psicologia e história. A evolução da história da psicologia coletiva, no sentido do conceito de mentalidade, pouco interessante para os psicólogos, aumentou ainda mais as distâncias entre as duas ciências. A linguística moderna, com suas orientações estruturalistas, tampouco se aproximou da história nova, apesar da atenção que os historiadores dedicam à obra de um Émile Benveniste, ou às pesquisas dos semiologistas e semióticos, que ocuparam um lugar de destaque na sexta seção da École pratique des hautes études, que se tornou, em 1975, École des hautes études en sciences sociales. Restam 3 evoluções interessantes, mas de resultado ainda limitados. A primeira, no próprio campo das ciências humanas, é o interesse pela psicanálise. Dele resultou, inclusive, o nascimento de uma história psicanalítica mais desenvolvida talvez nos países anglo-saxões do que na França, onde, no entanto, vias bem diferentes, caminhos sugestivos foram abertos por Michel de Certeau, de um lado, e Alain Besançon, de outro. Todavia, a dificuldade para a psicanálise de passar cientificamente do individual ao coletivo e a desconfiança de muitos historiadores acerca do pensamento de Jung, apesar de mais apto a coincidir com as preocupações dos historiadores, de certos historiadores, em todo caso, como Afonso Dupont e Louis Aurigemar, pararam um pouco essas pesquisas, provisoriamente, sem dúvida. A segunda via é a do encontro da história com as ciências exatas, em particular com a matemática. Aqui também uma nova ciência nasceu, a matemática social, mas a sua utilidade tem sido até hoje mais clara para a sociologia, a psicologia, a linguística e a geografia do que para a história. A via mais promissora talvez seja a que tende a baixar, se não a derrubar, as paredes entre as ciências humanas, em primeiro lugar a história, e as ciências biológicas. O desejo da história nova de construir uma história do homem total, o seu corpo e sua fisiologia situados na duração social, a preocupação de alguns grandes biólogos com fazer da história de sua ciência um instrumento de pesquisa de uma maneira não externa, mas interna,
e ampliar suas pesquisas às dimensões da ecologia humana, fazendo intervir a história, a geografia, a antropologia, a sociologia, a demografia, juntamente com a biologia propriamente dita, deixam entrever grandes perspectivas. O papel da história nova é determinante aí. A história das mentalidades. Lucien Febvre e Marc Bloch, atraídos pela psicologia coletiva e pelos fenômenos espirituais na história, abriram os enfoques de uma história nova, a das mentalidades. No entanto, Lucien Febvre só explorou 2 aspectos, aliás bastante importantes, desse novo domínio: a noção de aparelhagem mental e de sensibilidade. Lucien Febvre orientou Alberto Tenente para o tema da sensibilidade diante da morte, abre aspas, a vida e a morte através da arte do século XV, fecha aspas, do jovem historiador italiano, abre caminho para um tema que ia se revelar de extrema fecundidade e suscitar obras fundamentais, a de Michel Foucault e de Pierre Arrier e de Pierre Chanou. Depois da morte de Lucien Febvre, vários historiadores, seguindo seus passos, esforçam-se em praticar e definir a nova história das mentalidades. Georges Bie, Robert Mandrou, Jacques Le Goff, Philippe Arrier e Roger Chartier falam neste dicionário sobre a importância essencial desse domínio para a história nova recente. Eu me contentarei aqui em recordar que essa noção vaga, ambígua e por vezes inquietante de mentalidade, como muitos termos vagos, é uma das que mais agitaram, nestes últimos anos, o domínio da história e trouxeram, especialmente para a história econômica, um contrapeso desejado. As mentalidades deram oxigênio à história. A história quantitativa e a revolução documental. O historiador e economista trabalhou com números desde bem cedo e recorreu à estatística. Todavia, de 20 anos para cá, quase todos os historiadores que se puseram a contar interessaram-se pelos computadores e veio daí uma revolução, a história quantitativa. Emmanuel Leroy Ladurie, forjando com humor uma fórmula conscientemente exagerada, declarou que, de agora em diante, ou o historiador será programador ou não será historiador. O desejo de se interessar por todos os homens. De fato, a revolução proveio da extensão da história quantitativa a tudo que podia ser contado, especialmente a história demográfica e a história cultural. As famílias, os recrutas, a produção literária foram colocados em cartões perfurados e postos no computador. Em estudos fundamentais e inovadores, François Furet e Pierre Chanou, pioneiros da história nova, este último, inventor da história serial, que, à imagem das séries de preços da história econômica, constitui séries de tudo que pode ser contado na duração. Explicaram, de maneira excelente, os progressos excepcionais que a história quantitativa levou a história tout court a realizar, bem como os limites desse método. Marc Bloch já ressaltara os perigos da superstição do número. A história nova continua sendo, em grande parte, quantitativa, e sabe-se que a fecundidade da história quantitativa depende da qualidade do programa do historiador, e que o essencial do trabalho histórico ainda está por fazer, depois que o computador fornece seus resultados. A prudência se impõe, tanto mais que a história quantitativa se situa no interior de uma verdadeira revolução documental, que Jean Glenisson descreveu perfeitamente e que não é desprovida de ambiguidades e perigos. O documento básico, a unidade de informação é, de agora em diante, o dado, não o fato, e o corpus é o agrupamento de dados reclamado pelo computador. As melhores fontes são as que fornecem dados maciços, cujo modelo é o registro paroquial.
A explosão documental é, em parte, resultado do desejo do historiador de se interessar, de agora em diante, por todos os homens. Contudo, o historiador novo não deve nem forçar o computador a contar o que não pode ser contado, seja em razão do estado da documentação, seja da natureza do fenômeno, nem negligenciar o que não é quantificável, nem deixar ao computador o cuidado de fazer a história e realizar o velho sonho do historiador positivista: assistir passivamente à produção objetiva da história pelos documentos. História e tempo presente. Lucien Febvre e Marc Bloch eram fascinados pelo presente, por mais que um fosse setecentista e o outro medievalista. Marc Bloch concebia como uma audácia necessária estender o domínio da história, abre aspas, até o conhecimento do presente, fecha aspas, sendo considerável a parte reservada a artigos de história bastante contemporânea nos Annales d'Histoire économique et sociale. Não obstante, os principais avanços da história nova produziram-se nos domínios da história medieval e da moderna. De certo, há notáveis exceções individuais ou coletivas. No domínio da história antiga, em que o peso da história tradicional, ligada às humanidades clássicas e à erudição igualmente tradicional, é grande, em que, apesar da arqueologia, o conhecimento do homem cotidiano é difícil de ser alcançado, em que, salvo ainda na arqueologia, a possibilidade de uma história quantitativa é fraca, o grupo dos historiadores franceses do mito na civilização helênica antiga atesta o formidável avanço da história nova. No domínio da história contemporânea, podemos citar especialmente as obras e as pesquisas exemplares de Maurice Agouillon, em que aparece o conceito novo de sociabilidade. Entretanto, e a fraqueza desse período nos análises recentes é um signo disso. A penetração da história nova no setor da história contemporânea é limitadíssima. O prestígio da história factual e da história política permanece grande nesse setor. A história do presente, não raro, é mais bem feita pelos sociólogos, os politicólogos, certos grandes jornalistas, do que por historiadores de ofício. Annie Kriegel, historiadora perspicaz e completa do fenômeno comunista, trocou a etiqueta de historiadora pela de socióloga. No entanto, como tentam com êxito Jacques Julliard, Pierre Nora e Jacques Ossouf, entre outros, a conquista da história contemporânea pela história nova é uma tarefa urgente. A possibilidade de uma história total salta aos olhos nesse campo. A volta do acontecimento, analisada com tanta perspicácia por Pierre Nora, e a predominância das ideologias, alvo ideal para a história nova, fazem dela um terreno de pesquisas modelo para o historiador novo. Uma resposta a nossas interrogações. Há mais. A história nova tem o dever de responder a pelo menos algumas das grandes interrogações da nossa época. Desde 1946, Lucien Febvre afirmava, abre aspas, fazer a história, sim, na medida em que a história é capaz, e a única capaz, de nos permitir, no mundo em estado de instabilidade definitiva, viver com outros reflexos que não os do medo, fecha aspas. Eu precisaria, abre aspas, na medida em que a história nova é a mais capaz, fecha aspas. Porque em nosso mundo, onde muda a memória coletiva, onde o homem qualquer, diante da aceleração da história, quer escapar da angústia de tornar-se órfão do passado, sem raízes, onde os homens buscam apaixonadamente sua identidade, onde procura-se por toda parte inventariar e preservar os patrimônios, constituir bancos de dados, tanto para o passado como para o presente, onde o homem, apavorado, procura dominar uma história que parece-lhe escapar. Quem melhor do que a história nova pode lhe
proporcionar informações e respostas? Essa história, que trata dele por inteiro, em sua duração secular, que o esclarece sobre as permanências e as mudanças, proporciona-lhe o equilíbrio entre os elementos materiais e espirituais, o econômico e o mental, propõe-lhe opções sem impô-las. Sempre coube à história desempenhar um grande papel social no mais amplo sentido, e em nossa época, em que esse papel é mais que nunca necessário, a história nova, se lhes forem proporcionados os meios de pesquisas, de ensino, em todos os níveis escolares e de difusão de que necessita, está em condições de desempenhá-lo. História nova e marxismo. A renovação global da história, representada pela história nova, só encontrou problemas fundamentais diante do marxismo. Não que se trate de uma incompatibilidade, mas as circunstâncias históricas nas quais se desenvolveu a história nova, no momento em que os historiadores que reivindicavam abertamente o marxismo praticavam, em geral, uma história que, embora combatendo as bases ideológicas da história positivista, se acomodava com seus métodos, devem trazer uma clarificação das relações entre história nova e marxismo. Pierre Vilar, autor aqui dos verbetes Marx e Nação, provou em suas obras que é possível ser discípulo de Marx e de Lucien Febvre ao mesmo tempo. Guy Bois dá aqui seu ponto de vista de historiador marxista atual. Publicações recentes permitem perceber a evolução dos historiadores marxistas a esse respeito. Eu me contentarei em evocar sumariamente os principais pontos de convergência e de possíveis desacordos entre o marxismo e a história nova. O marxismo, uma teoria da longa duração. Marx, sob vários aspectos, é um dos mestres de uma história nova, problemática, interdisciplinar, ancorada na longa duração e com pretensões globais. A periodização, escravidão, feudalismo, capitalismo, de Marx e do marxismo, ainda que não seja aceita dessa forma, é uma teoria da longa duração. Se bem que as noções de infraestrutura e de superestrutura pareçam incapazes de dar conta da complexidade das relações entre os diversos níveis de realidades históricas, elas decorrem de um apelo à noção de estrutura, que representa uma tendência essencial da história nova. A colocação em primeiro plano do papel das massas na história pode coincidir com o interesse da história pelo homem cotidiano, que também é um homem socialmente situado. Contudo, o primado grosseiro do econômico na explicação histórica, a tendência a situar nas superestruturas as mentalidades, cujo lugar, sem ser o de um nível fundamental de causalidade, é mais central na história nova e, sobretudo, a crença numa história linear que se desenvolve segundo um só modo de evolução, enquanto a história nova insiste sobre as diferenças das experiências históricas e sobre a necessidade de uma multiplicidade de enfoques. Todos esses problemas indicam que a história nova pode ser considerada pela história marxista oficial como um desafio. Cabe aos historiadores da história nova, marxistas e não marxistas, aprofundar essa confrontação. É uma das tarefas da história hoje. As tradições da escola dos análises e a nova geração de historiadores. É inútil, creio eu, repetir que a história nova foi forjada, em grande parte, pela equipe dos análises em torno da revista. Não que, ontem como hoje, eminentes historiadores que não têm vínculos com os análises e que, por vezes, não simpatizam com essa revista, não tenham um lugar de destaque na história nova. Penso, em particular, em Louis Chevalier, cuja obra Classes Laboriosas e Classes Perigosas, em Paris, na primeira metade do século XIX, renovou por uma aliança entre a história e a demografia, a história das estruturas sociais e a história social, de acordo com as perspectivas da história nova. Mas é importante situar, ainda que rapidamente, a história nova, tal como ela se apresenta hoje.
Em relação às grandes opções dos análises de Lucien Febvre e Marc Bloch, a fim de medir melhor o caminho percorrido, como Lucien Febvre convidava os jovens historiadores no prefácio de Combates pela História. A antropologia, uma interlocutora privilegiada. Batalhas importantes foram ganhas. A história econômica e social adquiriu o direito de cidadania e tornou-se fundamental. O método das pesquisas e a prática da pesquisa histórica em equipe se desenvolvem. A abertura para as outras ciências humanas, apesar das dificuldades e das decepções, continua na ordem do dia. A necessidade de salvaguardar um olhar novo, de encontrar problemas, campos em que a pesquisa histórica esteja na ponta, é percebida por inúmeros historiadores. O objetivo de uma história total, que progrida por problemas e seja realizada pela colaboração internacional, permanece como objetivo a ser atingido. Contudo, a história econômica e social, sob a forma em que os análises do primeiro período a praticavam, não é mais a frente pioneira da história nova. A antropologia, de pouco peso no início dos análises, ao contrário da economia, sociologia e geografia, tornou-se interlocutora privilegiada. A fobia da história política não é mais um artigo de fé, porque a noção de política evoluiu e as problemáticas do poder impuseram-se à história nova. Do mesmo modo, como Pierre Nora mostrou, o acontecimento está sendo reabilitado em novas bases. A história das mentalidades e das representações, apenas esboçada na primeira fase dos análises, tornou-se uma das principais linhas de força. A história quantitativa é uma novidade. As tarefas da história nova. Tal como se apresentam a mim, os desdobramentos prováveis e necessários da história nova de amanhã são em número de 3. A promoção de uma nova erudição. A história tradicional se impôs e legou uma herança sempre preciosa, graças a seus métodos e às suas técnicas. A história nova não fez a renovação dos problemas acompanhar-se de uma renovação paralela das técnicas de erudição. Essa tarefa deve compreender notadamente uma nova concepção do documento, acompanhada de uma nova crítica desse documento. O documento não é inocente, não decorre apenas da escolha do historiador, ele próprio parcialmente determinado por sua época e seu meio. O documento é produzido consciente ou inconscientemente pelas sociedades do passado, tanto para impor uma imagem desse passado, quanto para dizer a verdade. A crítica tradicional das falsificações, e Marc Bloch pouco foi além dela em sua apologia da história, é muito insuficiente. É preciso desestruturar o documento para descobrir suas condições de produção. Quem detinha, numa sociedade do passado, a produção dos testemunhos que, voluntária ou involuntariamente, tornaram-se os documentos da história? É preciso pesquisar a partir da noção de documento-monumento proposta por Michel Foucault em A Arqueologia do Saber. Ao mesmo tempo, é preciso delimitar, explicar as lacunas, os silêncios da história e assentá-la tanto sobre esses vazios quanto sobre os cheios que sobreviveram. B. Um retratamento da noção de tempo, matéria da história. Aqui, também, pesquisar quem tinha poder sobre o tempo, sua medida e sua utilização. Demolir a ideia de um tempo único, homogêneo e linear. Construir conceitos operacionais dos diversos tempos de uma sociedade histórica, com base no modelo da multiplicidade dos tempos sociais, definidos por Maurice Halbach e Georges Gurvitch. Constituir uma nova cronologia científica que data os fenômenos históricos muito mais segundo a duração
da sua eficácia na história do que segundo a data da sua produção. Isso vale tanto para fenômenos materiais quanto espirituais. Como há uma cronologia das fontes de energia, motor humano, motor animal, vapor, eletricidade, petróleo, etc., também há uma cronologia das crenças. O purgatório na sociedade cristã nasceu em fins do século XII e morreu praticamente no Concílio do Vaticano II. C. O aperfeiçoamento de métodos de comparatismo pertinentes, que possibilitem comparar apenas o que é comparável. Por exemplo, a propósito do feudalismo, evitar uma definição demasiado ampla, que coloque sob o mesmo rótulo realidades demasiado distantes no tempo e no espaço, e que não dependam de sistemas históricos comparáveis. Os pretensos feudalismos africanos, no fundo, não têm muita coisa a ver com o feudalismo europeu dos séculos IX e X. Ele próprio a ser diferenciado em várias fases, mas também não se contentar com uma concepção estreita que só julgaria comparáveis o feudalismo europeu e o feudalismo japonês. O progresso no sentido de uma história total e o imaginário. Ele deve se realizar, antes de mais nada, pela consideração de todos os documentos legados pelas sociedades. O documento literário e o documento artístico, especialmente, devem ser integrados em sua explicação, sem que a especificidade desses documentos e dos desígnios humanos de que são produto seja desconhecida. Vale dizer que uma dimensão essencial, que em grande parte ainda falta à história, é a do imaginário. Essa parte do sonho que, se deslindarmos bem suas relações complexas com as outras realidades históricas, nos introduz tão longe no âmago das sociedades. A esse respeito, deveria estabelecer-se uma melhor ligação, por exemplo, entre os historiadores e o Centre de Recherche sur l'Imaginaire, Centro de Pesquisa sobre o Imaginário, de Chambéry, em torno de Gilbert Durand, vindo da história literária e da linguística. Para tanto, o historiador deve escolher como tema de pesquisa o que Pierre Toubé e eu chamamos de estruturas globalizantes, e evocamos o fenômeno do encastelhamento, forma original do habitat rural, constituída entre os séculos X e XIII, a noção de trabalho, a guerra, conferir P. Contamine, o êxodo rural, a marginalidade, etc. A preocupação com as ideias e as teorias. Inaugurando seus cursos no Collège de France em 1933, Lucien Febvre desejava que se pudesse dizer dele, abre aspas, teve a preocupação com as ideias e as teorias. Com as ideias, porque as ciências só avançam graças ao poder criativo e original do pensamento. Com as teorias, porque sabemos perfeitamente, sem dúvida, que elas jamais abarcam a infinita complexidade dos fenômenos naturais. Não obstante, elas são seus degraus sucessivos, que, em seu insaciável desejo de ampliar o horizonte do pensamento humano, a ciência galga um após o outro. Fecha aspas. Até agora, a história nova tentou escapar de dois perigos: ser sistemática de um lado, ser puramente empírica de outro. A imagem da escola positivista, que acreditava ser objetiva porque sem teoria e que, na maior parte dos casos, era sem ideias. Contudo, cumpre reconhecer que, apesar das declarações de Lucien Febvre, os historiadores da História Nova, insistindo a justo título sobre a multiplicidade dos enfoques, nem por isso deixaram de lado o teórico. Este, longe de ser dogmático, é tão só a explicação das teorias implícitas que, fatalmente, o historiador, como qualquer cientista, coloca na base de seu trabalho. Ele tem todo interesse em tomar consciência dessas teorias, bem como o dever de declará-las aos outros. Faço votos de que, especialmente,
o historiador, ainda que se mantenha afastado dos sistemas rígidos de explicações históricas, reconheça a existência de sistemas históricos cuja estrutura e cujas transformações lhe incumbe analisar. O futuro da história. Podemos, enfim, nos perguntar o que a história pode vir a ser, a se tornar depois de amanhã, se não amanhã. Mark Bloch, entre outros, colocou-se a questão, abre aspas, portanto, há apenas uma ciência dos homens no tempo, a qual necessita, sem cessar, unir o estudo dos mortos com o dos vivos. Como chamá-la? O antigo nome de história parece-me o mais compreensível, o menos exclusivo. Também o mais carregado das comoventes recordações de um esforço mais que secular. Fecha aspas. Sem bancar o profeta ou o adivinho, podemos aventar 3 hipóteses. Primeiro, ou a história, prosseguindo sua investida sobre as outras ciências humanas, absorve-as numa pan-história, ciência global do homem ou dos homens no tempo. Segundo, ou produz-se uma fusão entre as 3 ciências sociais mais próximas, história, antropologia e sociologia. A essa eventual nova ciência, Paul Venn daria com prazer o nome de história sociológica, ou preferiria chamá-la de antropologia histórica. Terceiro, ou, deixando de ser sem fronteiras e de flertar com todas as outras ciências humanas, a história se entrincheiraria no novo território, operando um novo corte epistemológico. Penso que o Michel Foucault, tal como se exprime aqui, iria buscá-la de bom grado no sentido de, abre aspas, uma nova dialética do tempo curto e do tempo longo, fecha aspas. Em todo caso, o que se deve esperar é que a ciência histórica possa evitar melhor, de agora em diante, as tentações da filosofia da história, que renuncie às pretensões da maiúscula, a história com H maiúsculo, e se defina melhor em relação à história vivida dos homens. Os interessantes desdobramentos da história devem prosseguir e contribuir para tanto. Jacques Le Goff.